Parararara, parararara. Vamos lá, então. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. Estou aqui para conversar sobre mais um episódio da série Six Feet Under, dessa vez sobre a segunda temporada. Era para ter saído esse podcast no sábado, não saiu, por motivos de força maior, tipo excesso de trabalho de edição. Mas cá estamos, né? Então vamos conversar um pouquinho aqui. Opa, já bati no microfone. Então vamos começar aqui conversando então sobre esse primeiro episódio da segunda temporada, que ele é meio também, claro, uma espécie de recordatório, né, do que já aconteceu, né, na série. Então teremos aqui coisas que estão sendo recontadas, né, para lembrar a gente dos eventos passados, né. Quando a gente faz a revisão, a gente esquece que um ano se passou, né. Hoje em dia o normal é nas séries terem sempre, sei lá, 2 anos entre uma temporada e outra, porque são séries com muitos efeitos especiais, então realmente demora. Mas aqui temos Six Feet Under, então essa segunda temporada, deixo aqui na parte já da parte técnica, né. O nome do episódio é Entrando no Jogo. Ele é dirigido pelo Rodrigo Garcia. O roteiro sempre é dos nossos queridos roteiristas Lalan Ball e convidados, né. E aqui teremos, algumas coisas, assim, tipo, relacionadas à doença do Nate, né, pontas que ficaram soltas e vão ser dado andamentos durante os episódios. Para quem está acompanhando aqui, primeiro boa tarde, né, seja bem-vindo, que eu estou ao vivo, dessa vez mostrando a minha cara aqui, ó. Esse cabelinho aqui que só Deus, né, coisa que eu tenho feito no cabelo. Vou deixar rolando uns slides aqui enquanto eu vou conversando, até porque eu tenho uma pauta aqui que eu vou seguindo. Se você quiser comentar, pode comentar que eu vou tentar responder. Lembrando que depois isso daqui vai virar um podcast também, então espero que você aprecie o nosso trabalho. Lembrando que, no Spotify é só você procurar como Six Feet Under Podcast, ou então você dá um pulinho no site que tem sempre link para a Amazon, porque também está cadastrado, então você procura, eu vou tentar deixar na descrição do YouTube também, certo? Que eu tô ao vivo só na Twitch, não no YouTube dessa vez. Bora lá então. Aqui cenas do episódio. Se não vejamos. Aqui a pessoa que morre dessa vez é uma jovem atriz, que ela tá é um começo bem legal, assim, que o episódio tem. Ela tá num filme de slasher, né, é algo como se fosse Jason, e é aquela cena, assim, aquela cena clássica de filme de terror, aonde você vê a pessoa tá lá linda, mulher linda, e aguardando o namorado, pega a foto do namorado. E aí do nada vê que entra uma figura mascarada e tal, e vira aquele filme de slasher, e corta pra cena dela na pré-estreia provavelmente, né, com o cara que faz o namorado dela, o ator, e todo mundo lá no cinema assistindo a pré-estreia, depois ela para uma festa com elenco e tal, uma festa comemorativa. E nessa festa lá, você vê que ela tá ali interagindo com as pessoas, dando entrevistas, etcétera. Só que ela também, nesse meio tempo, ela tá, usando drogas, né, ela tá não sei qual que é exatamente, que tipo de droga, é uma droga que se aspira, né, agora que tipo é, e tal, não sei se é aquela com C ou aquela com H, né. De qualquer maneira, não sei o quanto que o YouTube e a Twitch não gostam dessas palavras, né, vai saber. Mas de qualquer maneira você vê que ela tá ali pontuando as interações dela na festa com o fato dela ficar utilizando essas drogas, né. Então o que que acontece? Você vê que ela, a dado momento, ela tem uma overdose, né, então ela está ali
na festa e tal, e tá no banheiro, e no banheiro ela cai. E aí quando ela cai já sobe, né, aquela fonte, né, eu sempre é uma espécie de não é um fade out, eu acho que tá mais para fade in, né, que é branco, assim, com aquelas fontes, assim, do com o nome dela, né. O nome dela é deixa eu até ver aqui, até salvei, é a Rebecca Lea Milford, né. Nascida em 1980, falecida em 2001, ela morreu novinha, 21 anos de idade, né. Então aqui essa vida se perde logo no começo, e depois já corta então para o Nate com a Brenda, né, que estão ali no maior interlúdio amoroso, e você vê que a Brenda tá ali, tá com ele, só que ela não tá conseguindo se concentrar, né. Ela fala: "Ah, não adianta, não adianta", ele tá lá se esforçando lá, né. "Não adianta porque eu não tô conseguindo, eu não tô bem e tal, e dá licença e tal". E ele senta do lado e fala assim: "Ah", ele fala: "Pô, o que que é? Você já me acordou toda, né". Aí ela fala assim: "Não, mas eu não tô afim". E aí você vê que ali, né, a Brenda não tá se sentindo bem desde os eventos onde ela inclusive teve que internar o irmão, né, então ela sente culpa, ela tá sentindo os reflexos dessas decisões que ela tomou, né. E ali acabou influindo, no caso, na vida amorosa deles, né. Depois vai cortar já para a família Fischer ali, para a casa funerária dos Fischer, que tá justamente o ator do filme, né, que é o tipo o par romântico dessa atriz que morreu, e a irmã da esposa do rico, né, porque vamos lembrar que a irmã da Vanessa, ela é atriz, né, tá tentando carreira cinematográfica, e ela fazia parte daquele elenco lá. Então você vê que ela está, tentando ali conversar ali com o Rico e tal, com o David, para falar assim: "Olha só, qual tipo de funeral que vai ser feito para essa atriz?". Eles explicam, né, o ator até explica que todo o elenco fez uma espécie de vaquinha, né, para poder fazer o funeral dela, porque ela não tinha parentes vivos, né, era uma pessoa muito solitária e o elenco ali, a pessoal da produção era que era a família dela, né. Aí eles demonstram vários tipos de coisas assim, né. Primeiro o ator fala assim que, olha, ela não queria ser enterrada, né, porque ela não achava legal ficar numa caixa embaixo da terra, e ela não curtia isso. Aí eles começam a dar opções, né. Eles mostram que é sobre cremação e mostram até uma espécie, olha, isso é uma coisa muito estranha, para falar a verdade, é um tanto quanto sinistra. Que eles têm uma espécie de golfinhos, assim, dentro de um acrílico, onde você deposita as cinzas da pessoa e fica assim parecendo que as cinzas da pessoa é o mar, sabe, os golfinhos estão ali mergulhando naquele mar, né. Então é bem esquisito, né, e tal, né. Deixa eu ver se esses slides estão rolando direitinho, porque eles estão para mim aqui parece que está sempre o mesmo tipo de slide, acho que é meio bugado esse negócio aqui do Prism. Tá. E aí eles estão com aquela espécie de repositório de cinzas, mostram um que é um pingente, que é assim, olha só, né, que coisa estranha, né. Tipo assim, todas as pessoas vão ter um pouquinho da cinza dela no pingente no pescoço, aí você fica: "Cara, que porra é essa?", né, mas sei lá, né. Eu mesmo eu sou uma pessoa que eu tenho intenção de intenção, né. Expressei o desejo de cremação, mas eu não quero que ninguém fique guardando as minhas cinzas, já escolhi o local onde elas vão ser depositadas, caso, né, meu desejo seja mas aqui, aí acabam escolhendo essa daí da dos pingentes, né, e é dada ali então a decisão sobre isso, eles vão pagar, o David tá ali tentando falar, ele pede licença, tá tentando falar com o cara que ele se encontrou, e tal, nessa época não tinha Tinder, né, então o cara tá ligando para ele, porque ele tá respondendo a um anúncio, né. David continua tentando encontrar o amor de alguma maneira, né, e não conseguiu ainda encontrar. E você vê que ali, por exemplo, ele tá marcando encontrar com o cara,
É um cara que ele, né, vai bater um papo, pelo menos não é uma parada que ele estava fazendo, que vamos recordar que ele estava se arriscando bastante, e ainda por cima estava fazendo sexo sem preservativo, sem nada, sem se proteger, aí isso é perigoso, né, para o cara. Aqui também a gente vai ter aqui um insert aqui muito legal, muito bonito, aliás, a cena é muito bonita, né, da Claire, que a Claire está numa praia, numa espécie de observatório, ali na praia, lindíssimo, né, vamos lembrar que essa história se passa ali numa região de praias, né. Tá, então ela tá ali numa cena linda lá, aguardando ali o Gabe chega, e aí ela pergunta pra ele: "Pô, o que que você tem feito, né, nunca não tô sabendo muito de você, qual é que é e tal". Então ele fala assim: "É, tenho andado por aí, né, e tal". Ela pergunta: "E aí, você tá usando droga?" Ele fala: "Ah, sim", né, ele dá a entender que sim. Aí ela fica brava: "Pô, por que que você tá fazendo isso, meu? Pô, tu já não viu já o que que te aconteceu?". Aí ele começa a brigar com ela, falando: "Pô, você não é minha mãe, né, por que que você quer mandar em mim?". Por aí vai, né, tá tendo uns atritos entre os 2 porque realmente eles não estão, a Claire, claro, muito preocupada com ele, né, já não sabe mais o que fazer, porque não tem como controlar o cara, né, o cara ele tá vivendo a vida dele, o cara tem os problemas dele, o cara lida, né, com os problemas dele de outra maneira. Deixa eu ver aqui. Eh, essas paradas aqui, normalmente eu costumo tirar essas coisas na edição, mas eu vou deixar porque eu tô muito atrasada, e se eu ficar enrolando mais, isso aqui não vai sair. Então vamos lá. Vamos avançar aqui, então tem essa cena aqui da Claire com o Gabe, e o Nate ele está ali fazendo uma ressonância magnética, porque ele está querendo respostas, afinal ele tem uma má formação, né, que pode levar a um estouro ali de artéria no cérebro, né. Então ele está fazendo a ressonância magnética, ele está ali prestes a se consultar com o médico também, né. O David também está se consultando com uma médica, por sinal. Aparece aqueles consultando com uma médica, ela falando para ele que fez todos os exames, ele passou por todos os exames de doenças, menos um, né, que é clamídia, algo não lembro. Uma dessas doenças sexualmente transmissíveis. E aí ela fala para ele: "Pô, não faz sexo sem proteção, né, e tal. Agora você toma essa medicação aqui, você vai ficar tomando por um tempo, toma cuidado, não faça isso novamente, né, se proteja", né, e dá para ele um panfleto, inclusive para ele poder ficar lendo, né, e ver ali que realmente, né, que ele precisa se cuidar, né. A Ruth Fisher, que é o personagem que eu adoro, né. Quem não gosta da Ruth Fisher, da Frances Conroy, que recentemente fez aniversário, né. Eu não tenho visto muito a Frances Conroy nas produções, mas eu vou dar uma procurada depois, o que que ela andou fazendo. Mas ela tá ali lendo um livro ali, o nome do livro qual que é? O que você precisa saber quando você é mãe, é mãe ou pai de uma lésbica ou de um gay. Aí ela tá lendo o livro ali, aí a Claire tá chegando, e aí ela tá muito interessada. Eu achei isso muito positivo, né, porque vamos lembrar que a personagem é uma personagem que ela não tem muito com quem conversar sobre várias questões, né. Aí quando a Claire chega e, cara, é essa coisa, né, de você ser jovem e dessexualizar os seus pais, é uma mas assim, ela chega, tá conversando e tal, falando com a Claire, né, e fala assim, fala do livro, inclusive, que ela tá lendo, e a Claire se sente incomodada, ela lembra que a Ruth Fisher, que quando ela era mais jovem, ela sentia atração pela Jane Fonda, né, porque vamos lembrar, a Jane Fonda é uma atriz idosa e tal, mas ela era um ícone sexual do caramba, né, que fez Barbarella e outros filmes, assim, de uma beleza, e ela era muito famosa pelos vídeos de ginástica. Então era entrava facilmente na casa das pessoas, né. Agora chegou o gato aqui, você não pode subir, senão você vai ficar me atrapalhando, aí que tá cheio de copo, você vai virar tudo. Não sobe. Então, aí a Claire fala assim: "Ah, ela soube que ela está solteira de novo, se você quiser ir atrás dela", e sai andando, assim, meio que você repara que ela não tá muito confortável com isso, né,
De qualquer maneira, aqui a Ruth ela tá lendo e tal, então isso daí faz ela tomar uma decisão, porque ela entende que é necessário que o David se sinta acolhido, né? Porque vamos lembrar, o David falou para ela, né? Ela quer que ele se sinta acolhido, né? Então, ela vai organizar um jantar. Falando no David, quando a gente volta aqui para ele está encontrando um carinha ali no bar e está tentando conversar com ele, né? Falando as coisas que ele gosta, que ele deixa de gostar e tal. Só que assim, o cara meio que não se importa, não se interessa muito pelo David, não. Fala, olha, sim, nosso santo não bateu muito, então realmente não vai dar para a gente ficar junto, né? E você lamento, tá, e tal. E o David fica ali a ver navios, né? O cara fala, ó, obrigado e tal, não deu, não rolou. E aqui, né, eu tô comentando na ordem dessa vez que as cenas estão aparecendo, porque eu tô com o episódio aberto aqui, dando uma adiantada para poder verificar, que eu costumo fazer isso sem consultar absolutamente, mas assim, quando a gente tem o Nate, depois dessa ressonância magnética, que ele já tá no consultório do médico, se consultando, e ele tá tentando conversar com o médico para ver quais são as opções dele. Tipo assim, o que que eu posso fazer, né? Quais são as minhas opções? Eu vou morrer, né? E o médico, esse médico, ele tem uma postura que eu já vi isso em muitos médicos, né? E tal. Eu já falei mal de médico aqui, mas assim, os médicos, claro, né? Nem todos são assim, mas eu penso que depois da pandemia, a figura, o médico, para as pessoas se alterou muito, né? Que era muito médico idiota e sugerindo tratamento que não funciona, né? Por aí vai. Mas o Nate, ele tá lá conversando com o cara e o cara fica fazendo mil. Como é que eu posso explicar? Ele fica assim, mas e aí, que tipo de cirurgia eu posso fazer? O cara fica batucando, tá, não sei o quê, saca? Todo descolado, todo fazendo, sabe? Ele tá falando com uma pessoa sobre sua vida, né? Sobre a sua morte, né? Que caraca, ele é incapaz de dar respostas rapidamente, ele fica naquele lelelê que ele, sabe, enrolando e batucando e conversando e parecendo que ele tá falando, sei lá, de um jogo de Monopólio, sei lá, qual que jogo que ele gosta mais e tal. E aquilo você vê que aquilo visivelmente tá enchendo o saco do Nate, né? E tal. E ele não tem respostas objetivas, né? Ele fica pressionando e o cara fala assim, mas tá bom, mas o que exatamente eu posso fazer? Babá, e sabe, aqui, aí o Nate sai revoltadíssimo da sala, né? Mandando ele ir a merda e falando pra ele, ó, veja se você atende melhor as pessoas, você deixa de ser arrogante, seja mais objetivo e tal, né? É a síndrome de Deus, né, que os médicos têm, né? E é um saco o David ter que lidar com aquilo e acaba perdendo a paciência. Ele vai voltando para casa revoltado, né? Com isso, afinal, ele vai ter que ter uma segunda opinião, né? E ele tem a ilusão de ver o pai dele no carro com ele, o pai dele conversando com ele. É, David, né? Agora você tá aí, você tá no jogo, né? Você não fuma, você é um cara que se exercita. E aí, o que que aconteceu? Você ficou doente do mesmo jeito, né? Aí o Nate grita pra ele calar a boca, né? E tal, mas tudo isso é ele brigando com ele mesmo, ele conversando com ele mesmo, ele revoltado e é tudo muito injusto, né? Eu penso assim, né? Para muitas pessoas, né? Eu que por tanto tempo eu fumei, né? Eu penso que imagina você, por exemplo, tem vários casos da pessoa que não fuma e a pessoa tem câncer no pulmão, né? Então é uma coisa que dá uma revolta, né? Porque você pensa, pô, eu sempre fui saudável, eu sempre fui cuidadoso com tudo e por quê, né? Porque a vida é uma bagunça, né, meu? A gente está sujeito a toda espécie de aleatoriedade. E o Nate também está. Então aqui a gente tem esse momento de revolta do Nate, né, e tal, gritando e pé da vida, no meio do trânsito, desesperado, sem respostas, né. A Brenda, ela se encontra ali fazendo aquelas massagens de shiatsu, né, porque ela ganha vida assim, fazendo essas massagens, que é uma espécie de você pressiona alguns pontos, assim, do corpo, né, e tal, para poder a pessoa ficar relaxada. Eu acho até hoje em dia, eu não sei como é que é nessa época, mas eu acho uma parada até meio perigosa, né, porque ela recebe os caras em casa e não é muito seguro, né, vai que o cara é um psicopata, né, outra coisa pior ou por aí vai, né, sei lá. De qualquer maneira, ela tá massageando um cara lá e o cara tá lá só falando vinagre na orelha dela.
tá falando besteira, tá enchendo o saco e tal. E ela fica: "Olha, meu, quer saber? Vaza, sai andando, não quero ficar com você". E: "Ah, eu paguei aqui, ninguém me trata assim". Meu, não quero seu dinheiro, vai embora, tu com seu dinheiro, vaza. E a Brenda, ela fica ali então, você percebe que ela tá num momento assim. Agora o meu gato começou a miar. Você percebe que ela tá num momento que ela tá muito frustrada também, e ela fica arrumando coisas, arrumando CDs e lendo pedaços do livro que ela nem gosta de ler, que é o livro Nathaniel e Isabel, né, que é sobre ela, o irmão, e dançando e fumando e saca, ela tá num momento, assim, que ela tá tentando encontrar um sentido, né. Então ela está ali, está sozinha e pensando na vida, né, enquanto isso, deixa eu só verificar aqui, enquanto isso aqui a família Fischer tá ali se reunindo, tá conversando e a Ruth tá inclusive falando para os filhos, né. Aliás, essas interações em jantares deles são maravilhosas, porque são engraçadíssimas, né. Você tem as interações hilárias aqui da família Fischer, e essa daqui, a outra é mais engraçada ainda, mas essa daqui ela tá comunicando, né. Ela tá falando que ela quer fazer esse jantar, ela quer chamar o Nicolai, e ela começa a interpelar os filhos e falar assim: "Ah, David, você tem uma relação, sexual satisfatória, né?". E claro que isso daí é uma coisa meio constrangedora, né, então ele fala que não tá sendo com ninguém, aí ela fala para o Nate: "Olha, traga a Brenda", ela fala pra Claire: "Traga o Gabe, que eu vou trazer o Nicolai, que eu quero fazer um jantar pra gente". E aí ela faz essa comunicação ali no jantar, né. O Nate está ali tentando falar com a Brenda, e está com saudade da Brenda, a Brenda meio que está repelindo ele, porque, ela está com os problemas dela, né, e ele está querendo poder parar de pensar nos problemas dele mesmo, né. Quando ele está naquela escadaria que desce, né, porque a funerária deles é assim, você vê que o térreo é onde tem aquela sala mesmo do aquela sala onde tem os funerais, as salas de funerais, né, onde tem as celebrações, as cadeiras, e você vê que na parte de cima, por exemplo, na sobreposta, fica a casa deles, né, os quartos, cozinha, etcétera. E na parte do porão, aí fica onde rola o tratamento, né, dos corpos, etcétera, a parte mesmo que mexe com química, etcétera. Então, quando ele tá naquela escada lá conversando com a Brenda desliga, fala pra ele: "Ó, tá bom, eu vou no jantar, beleza e tal". Aí ele pede pra ir na casa dela e ela fala que não, no momento ela não quer. E aí ele vê que o Rico tá lá, né, na sala, né, e tal. E aí ele vai lá na sala olhar e na sala tá o corpo dessa atriz, né. É uma coisa muito triste, sempre será, né, você vê uma pessoa tão jovem assim, né. E o Rico tá lá e tá preparando ali o para a cremação, né, do corpo, né, porque a celebração vai ser feita só com as cinzas, né. E aí o Rico tá ali conversando e tal, e ele fala assim: "Pô", ele faz um pedido para o Nate, né, porque o Rico sabe que o Nate é um cara mais fácil, mais maleável do que o David, né. Aí ele fala assim: "Pô, Nate, não dá para você, levar esse corpo para mim lá para o crematório, porque eu tinha que ir para casa mais cedo, né". E o Nate fala: "Não, não dá, não dá". O Nate meio que fala assim: "Quer saber? Basta, eu também tenho as minhas próprias necessidades e tal". O Rico fica brabo na hora, né. "Ok, tá bom", né. Só que aí eles ajuda pelo menos, né, o Rico a colocar na caixa, né. Aí o Nate olha, é uma caixa de papelão, né, porque se vai para o crematório é uma caixa de papelão. E aí o Nate fala assim: "Nossa, é isso que a gente é, né, no final, né. A gente vai parar numa caixa de papelão". E aí o Rico fala, isso daí é uma maneira nada solidária de você analisar um ser humano, né. Ele fala assim: "É, mas ela desperdiçou a vida dela, né. Ela tá desse jeito aí, mas o que que ela fez da vida dela? Não fez nada, só porque ela morreu por overdose, né. Então
é aquele senso um tanto quanto julgador, né, de falar assim pra pessoa: "Ah, não importa, a pessoa morreu assim, não mereceu", né. Então quem somos nós, né, para julgar, né, o como é que é? A questão da angústia humana, né. Todo cada um usa tem sua maneira de utilizar, alguma maneira de tentar se ficar mais letárgico, algumas pessoas usam álcool, e é uma coisa totalmente aceita, né, é verdade, eu sempre achei isso engraçado, que quem toma cerveja ou quem bebe com e bebe sempre ou bebe menos do que sempre, ninguém chama a pessoa de drogado ou de viciado e tal, costuma ser uma coisa social, né. Agora qualquer outro tipo de interação com qualquer utilização de para entorpecer, a pessoa já acha que, é viciado e tal, e por aí vai, né. Uma discussão que não sei até onde ela vai essa discussão. Mas aqui você vê que ele fala assim: "Ah, ela não fez nada da vida dela e tal", e o Nate fica olhando pra cara dele, assim, pensando: "Porra, né, que merda de maneira de falar da pessoa", você tá vendo o corpo da pessoa ali, né. Isso lá é maneira de você se falar, mas não fala nada pra ele, só fica olhando, né. O David está na igreja, né, porque agora o David mudou de igreja, ele não tá indo mais para aquela paróquia que ele ia, né. Ele ia para aquela paróquia lá que eu acho que era St Andrews, né. E agora ele tá indo na paróquia lá onde o ex-namorado dele, o Keith, vai, só que o Keith, vamos lembrar que o Keith namora, né. E tá namorando super bem, assim, ele tá super legal, tá uma relação ótima. E ele tá lá na paróquia ali com o Keith e tal, com várias pessoas, e depois dessa celebração, dessa missa, eles vão para tomar um café da manhã, né. É legal, assim, uma mesa, não sei se é um almoço ou se é um café da manhã, né, parece um brunch, né, que tem comida, tem várias coisas ali, né. Aí estão ali conversando, e o namorado do Keith, ele é um cara muito legal, né, um cara simpático, é um cara gentil, né. E eles estão até brincando ali, o Keith e o namorado, sobre esse negócio que o namorado dele, ele gosta de esportes, radicais, né, o Keith já não gosta, né, não de bungee jump, essas paradas todas aí, e o David só olhando ali a interação ali, né. O David tem até uma ilusão, que ele tá numa espécie ele tá numa espécie de torneio ali, sei lá, Miss, homem negro lindo, maravilhoso, e ele lá um branquelo no meio, e por aí vai, né. As visões dele que ele tem, né, se sentindo um peixe fora d'água, né. Então ele tá olhando ali e realmente você vê que, cara, eles são um casal maravilhoso, né, e ele tá numa boa, né, ele tá legal, né, e tal. E o David, claro, ele sente um pouco de ciúmes disso, né. E uma das paradas engraçadas desse episódio aqui é que o Nate, ele tá ali, né, nessa noite aí, esse dia que vai ter o jantar, né, ele tá com dor de cabeça, vai lá e toma uma aspirina, né. Você lembra, quem tá acompanhando aqui, que essa parada essas aspirina aí tem umas batizada, porque teve um evento aí que o David saiu aí, ele saiu com um cara, e o cara tomava aí uns êxtase, e aí ele, pra esconder das pessoas, jogou no pote de aspirina, né. Pois bem, o Nate tá ali tomando uma aspirina nessa noite aí que vai ter aí o jantar, aguardando a Brenda. O Gabe já tá com a Claire, né, até descem lá para a parte da funerária onde tratam os corpos, né. A Claire tá fazendo uma visitação, né, com ele. Ele já esteve lá, né, vamos lembrar que não sei se é nessa ocasião ou não, tem uma hora que ele começa a roubar, né. Começa a roubar produtos para poder adicionar, né, aos componentes, às drogas que ele utiliza ou para venda e tal, uma parada assim. De qualquer maneira ele vai lá, né, com ela tá mostrando para ele, né, e ele fala assim: "Poxa, é aqui que meu irmão esteve", né. Aí ela fica séria na hora e fala assim: "Poxa, é verdade, não lembrava disso, não deveria ter te trazido aqui", né, ela fala. E, poxa, né, eles estão ali embaixo, estão conversando, estão batendo papo, só que quebrou muito o clima, né. Mas você vê que visivelmente ali a Claire gosta muito dele, e depois já aparecem eles inclusive com o Nicolai, né, sentado ali na sala. Vamos lembrar que a Ruth está sendo com o Nicolai, sentado na sala ali, vendo o programa de televisão e, né, sem muito o que falar, né, o que que tem para falar com o Nicolai, né.
Nicolai até pergunta: quem é você?", né, pergunta pro o Gabe, né, fala assim: "Ah", conversam, assim, umas paradas que não tem nada a ver, e o Nicolai faz umas interações também, né. Você vê que ele visivelmente não tá muito confortável, tá um pouco constrangido, né, e tal. De qualquer maneira, ali o jantar tá prestes a acontecer, a Brenda chega, né, aparece ela com o Nate todo ali abraçando ela, rindo muito, conversando, apertando ela, né, e fica todo mundo assim, né, que coisa, né, o que que tá acontecendo, né. E o Nate fala que tá com a boca seca, né. Ele fala: "Pô, tô com a boca seca", né. Aí ele senta na mesa e começa a fazer uma pá de coisa engraçada, né, começa a se comportar de maneira esquisita, começar a olhar para a luz e falar: "Nossa, como a luz está brilhante", né, e tal, e começa a servir o champanhe, assim, e vira tudo no copo, vinho, champanhe, sei lá, vira e todo mundo tá achando ele hilário, né, e falando assim: "Ih, caramba, você tá doidão", né, a Claire fala, né, o Gabe, né, e tal, fala assim: "Como assim eu tô doidão?", né, e tal, "Tá doidão", e tal. Aí tem até a parte da oração que, cara, ela é muito engraçada, pra dizer o mínimo, né. Esse jantar é muito divertido, se você não assistiu o episódio, aí vão fazer oração, a oração fica a cargo do Nicolai, Nicolai faz a oração, mas a oração dele não acaba nunca, cara, não acaba nunca, fica, 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 e aí bate no peito: "Jesus, Jesus", e tal, e cara, é bem engraçado, né. Vamos lembrar que russo costuma ser até inclusive aquela igreja ortodoxa, né, que ela é mais rigorosa, né, até do que a católica, né. E tá lá aquele jantar engraçadíssimo aonde o Nate está falando várias paradas hilárias, né, e todo mundo achando engraçado, ele doidão, né. E aí o David até fala assim pra ele depois, né, fala assim: "Ah, tu onde é que tu arrumou, né, essa aspirina, né?". "Ah, eu peguei do pote lá na cozinha". Eu falei: "Putz, meu". Tu pegou de pote tal, eu estava saindo com um cara, acabei jogando uns comprimidos de êxtase lá, né. E é isso, o Nate o jantar da Ruth fica mega problemático, mas o Nate vale ótimas risadas, o jeito que ele se comporta ali, a Brenda até vai embora, né. A Ruth fica, claro, né, ela fica tristíssima com o que aconteceu, fala assim: "Caramba, meu, poxa vida, né, eh" Desculpa aí o Nicolai, né, minha família totalmente zoada, né, meu filho drogado, né, e o Nate tá ali fazendo a maior papelão ali na frente de todo mundo, né, e caramba, e acaba sendo engraçado. E tem uma das cenas também que eu achei bem legais aqui, porque a Claire e o Gabe vão para o cinema, né, eles vão justamente para assistir esse slasher aí, dessa atriz que faleceu, né, que foi cremada e tal, que vai ter a celebração lá na funerária dos Fisher, né, e ela olha para aquilo e fala assim: "Nossa, que é isso, né, que filme é esse, né?". De outra de outra partida tá ali o Nate, né, o Nate tá sozinho, todo mundo foi embora, só que ele ainda tá muito louco. E aí ele vai ter uma daquelas visões que a série traz, assim, que são fantásticas, né. Você tem ali, ele vê uma sala ali como se tivesse um barulho, aí ele abre a sala, quando ele abre a porta ele vê o pai dele sentado numa mesa, nessa mesa aí tá, o pessoal tá jogando um xadrez ali, um jogo ali, né, e tá um cara de terno, fumando charuto e tá uma mulher negra assim e tal, sorridente, brincalhona, com turbante. E ele pergunta: "Ué, quem são vocês, né?", e tal. Fala assim: "Ah", aí o cara de terno se apresenta, fala que é a morte, né. Aí a mulher de turbante, ela fala assim: "Ah, eu sou a vida", né. Aí o Nate fala assim: "Ué, vocês estão jogando juntos aí, né?". Aí ela responde assim: A gente tem muitas interações juntos, vocês não têm noção. Você não tem noção, né". Aí a morte oferece o charuto pro o Nate fala: "Não, né, não quero não". Aí a vida fala assim: "Ah, faz muito bem, hein, faz muito bem". E aí convidam ele para jogar, né, e fala assim: "Ai, não sei se eu quero jogar não, né, e tal. Será que, né, o que vocês estão jogando o quê? O que vocês estão colocando aí, né, para valer?". Aí eles falam: "Tudo, a vida toda". Aí o pai fala: "E aí, você vai participar também?". Aí o Nate fala assim: "Ah, vou",
né. Pô, né, ele não tem nada a perder, então quando eles começam a jogar, inclusive, você vê que a Morte, esse personagem que faz a Morte, esse ator, ele faz uns barulhos de leão, sabe, como se ele fosse um monstro, assim, e tal, tem alguns momentos bati aqui, tem alguns momentos que ele faz barulho de leão, né. E você vê que é muito doido essa interação, esse momento aqui, que você vê que é uma alucinação que ele tá tendo, né, do Nate, que eles começam a jogar e começam a conversar e aí a mulher que faz a vida fala assim: "Ah, eu tô excitada", né, "E aí, Morte, vamos ali e tal", né. E cara, eles basicamente vão ali num cantinho da sala ali, dão uns amassos e tal, e ele fazendo barulho de leão e a saca, é uma cena muito louca, assim, é uma cena muito doida, muito onírica, muito surreal, né. Então é mó legal essa espécie de coisa, né, que é colocado no roteiro da série aqui, né. E aí fica ali o Nate e o pai dele, né, os 2 ali olhando para aquilo falando: "Caceta, tá aí uma parada totalmente cósmica, maluca, e, meu, nunca tinha visto um negócio assim". Interessantíssimo, interessantíssima essa cena, né. E tal da morte transando com a vida e fazendo barulho de rugido, né. O David tem esse interlúdio, acaba, quando muda de cena tem o David tá ali ligando pra quem? Para o Keith, né, só que, cara, o Keith estava ali dormindo com o namorado dele, né, e tal, e aí o Keith até fala pra ele: "Olha só, David, a gente não vai voltar, a gente não vai voltar, eu sei que você tá", aí o David fala: "Eu sei que você tá bem com o Ed, né, e tal, né". E aí ele acaba desligando na cara do Keith, né, e ciúmes, né, ele quer ter aquilo que o Keith tá tendo, né, então você vê que ele tá frustrado, né. Tanto que depois ele tá conversando com a mãe dele, né, isso é numa manhã, né, já na manhã seguinte após esse jantar, e ele tá conversando com a mãe sobre as coisas da vida, né, e tal, falando: "Ei, você quer um café?", ela pergunta pra ele, né, e ele vê que não tá muito bem, né. Ela pergunta: "Como é que você tá? O que que você tá sentindo?", né. E ela explica assim: "Olha, esse jantar que eu fiz foi por você, né, porque eu li num livro, né, que seria legal fazer um jantar quando a gente tem um filho, assim, que é o filho é gay, precisa se abrir, né". Aí ele falou assim: "Ó, não precisa fazer nada disso, né, e tal, não é uma questão de obrigação, você não é obrigado a fazer". Aí ela até reclama do Nate, né, e fala assim: "Pô, o Nate estava doidão, né". Aí o David fala assim: "Ah, mas ele ingeriu por acidente, foi sem querer, a culpa foi minha, porque eu estava saindo com o cara e eu coloquei comprimido de aspirina, no comprimido de aspirina eu coloquei êxtase e acabou rolando que eu, né, as pessoas estão tomando os comprimidos errados, né". Aí deixa eu ver só aqui, já estamos aqui terminando, deixa eu só conferir aqui rapidinho, espera aí. Agora acho que está passando os slides corretamente, né. Então, aqui então tem essa vai ter a cena do serviço funerário mesmo da atriz, né, a que faleceu. Então, você vê que as pessoas estão todas ali com seus pingentes, conversando, né. Aliás, tem umas cenas até engraçadas, porque o cara começa a cantar, né, o cara que era o par romântico, dá a entender que ele era um par romântico, mas também era um rolinho dela, né. E você vê ali que tá o Nate, tá assistindo, tá o David também, tem a foto dela, né, e todos estão com pingente, aí ele começa a cantar, né, a Claire também foi junto, foi com afinal eles foram ver o filme, né, da atriz, né. A Claire foi com o Gabe e tá lá assistindo o pessoal lá fazer aquelas homenagens, né, achando aquilo tudo meio surreal, meio engraçado, né. E quando ela desce, aqui eu já tenho aqui uma, né, eu que eu lembro tem essa parada no que acontece aqui nessa série. Quando ela vai procurar tem um momento que ela tá rolando lá a celebração, ela vai procurar o Gabe, e cadê o Gabe, né, e quando ela desce o Gabe estava lá embaixo, sozinho, na sala lá que tem os produtos químicos lá, ela pergunta assim: "Ah, o que está fazendo aqui?", né. Aí ele dá uma desconversada, né, e fala assim: "Ah, você tá pensando o quê?", né, aí tem aquela briga: "Você pensa o quê? Que eu sou seu cãozinho? Você por acaso acha que você manda em mim, né?".
"Ai, me deixa em paz", e sai andando, né. E ela tá ali parada olhando ali, ele estava mexendo em alguma coisa lá, né. O rico também, por sinal, vai interpelar a cunhada e falar: "Como é que fica o minha filha? O o pessoal não pagou, cadê o dinheiro aqui? Eu aceitamos fazer o serviço aqui para essa atriz e cadê o dinheiro? Não terminaram de pagar tudo". E ela tá falando: "Eu tentei cobrar de todo mundo, mas quase ninguém deu". E você vê, né, que na verdade eu não preciso te pagar nada não, porque você que tá me devendo dinheiro, a Vanessa tá me devendo dinheiro, porque ele não sabia, né, pelo jeito a Vanessa estava pedindo dinheiro emprestado da irmã dela. Lembrei o nome da irmã dela, o nome da irmã dela, essa que é atriz, é Angélica, por sinal. Aí ele tá lá discutindo com ela e tal, e acaba tendo essa surpresa que a mulher dele estava pedindo dinheiro para a irmã, né. E vamos ver no que vai dar isso daí, né. Mas de qualquer maneira o rico vai ter que inteirar essa grana, né. A Claire sobe, quando ela sobe tem uma salinha contígua, ali aonde ficam ali os chorosos, né, tem aquela sala principal, mas tem uma salinha que eles têm uma salinha particular para o pessoal chorar, né, e tal, na funerária, e o pessoal tá fazendo uma parada muito, né, bizarra, tá cheirando as cinzas da atriz, né. E ela fica revoltada, ela fala: "Nossa, vocês são uns completo idiota, uns imbecis, né, uns viciados do caraco", né. Ela percebe que porque a moça já morreu porque teve uma overdose, né, e eles visivelmente também usam droga pra caramba, e estão ali inclusive cheirando as cinzas da moça. Aí ela fala assim: "Ah, você", o cara fala, né, o cara que é o amigo dela, fala assim: "Ah, você, não sabe, a gente vai ter ela pra sempre dentro da gente, né". E aí o Nate vai lá e tenta, ela fica puta, né, começa a brigar com eles, e o Nate vai lá tentar falar pra ela assim, né, falar: Olha só, não, deixa eles em paz, eles não têm a menor obrigação, né, de eles fazem o que quiser com as cinzas, né, isso é uma coisa que você quem decide, né". E ela tá puta, você sabe que ela tá puta também, porque na verdade o Gabe tá usando droga, né, então eles estão num momento péssimo e ela sobe e vê o pessoal usando droga lá, então ela fica muito chateada, né. Aqui chegando no final do episódio, deixa eu ver quanto tempo que tem aqui. Olha só, putz, eu vou ficar batendo muito a mão aqui toda hora nessa. Tem que levantar. Pera aí, deixa eu levantar. Deixa eu ver se levantando ele para quietinho. Pera aí, gente. Eu fico batendo aqui porque tá baixa a haste do microfone. Vamos ver se eu consigo parar de bater. Então, chegando no finalzinho aqui, você vai ter a Brenda com o Nate na praia, conversando. E eles estão ali, né, rindo e tentando falar sobre a vida. Você repara até que até esse momento, o Nate ele não falou para ninguém o que aconteceu. Que eu recorde, não. Ele não falou nem para Brenda, não falou para a mãe, não falou para o David, não falou para Claire, não falou para ninguém. Ele tá na praia com a Brenda ali, que tá prestes a ir embora, porque fala que tem que trabalhar, né? E aí ele recebe uma chamada ali e é e até uma chamada que ele fala assim: "É, descobri o seu segredo", né, a voz do David no telefone: "Descobri o seu segredo". Aí o Nate fala: "Ué", né, aí o David fala: "Parabéns, parabéns, você não contou pra ninguém, né, mas eu sei que você conseguiu passar na prova de diretor de funerária, né". E aí o Nate sorri, né, fala: "É verdade", porque ele deve pensar: "Nossa, eu estava pensando totalmente outra coisa, né, minha vida tem outras preocupações, não é essa espécie de preocupação que eu tenho". E aí ele agradece, né, e tal, e o David desliga, né, a Brenda tá ali prestes a ir embora, aí se despede dele, né, e ele tem aquela interação com o irmão que fala, assim, que tá muito orgulhoso dele, né. E é interessante, né, como nesse momento nada daquilo é relevante para ele, né, ele agradece, desliga, e a Brenda fala para ele assim: "Olha, vou embora, tá, tem um cliente daqui a pouco, já tô atrasada, vou embora". E aí, ele fica sozinho, né, na praia, ele fica sozinho, o Nate, e tá sentado ali, ele começa a se imaginar entrando na água da praia, né, no mar, assim, indo embora para o fundo, né, ele indo, indo, indo embora, né. Só que você vê que aquilo também é uma ilusão da parte dele, né. E aí ele olha para o lado e tá o pai dele de novo com ele, né, ele tem várias vezes essa imagem do pai junto com ele, né, sentado ao lado dele, acompanhando ele, falando coisas para ele, né. E o pai dele termina falando para ele: "Olha só filho,
Se você querendo ou não, você já está dentro do jogo. É o jogo da vida e da morte, né, que o episódio está querendo comentar, né, a questão da vida e da morte, né. É episódio eu considero muito bonito, assim, é um retorno bonito, ele faz, como eu falei, referência a coisas que já aconteceram, para o público recorde, né, o que aconteceu. Tem essa morte que dessa atriz que dá uma pena, né, é tão jovem morrendo assim, né. Eu estava escutando que eu gosto muito de escutar podcasts de true crime, né, nem todos, né, mas eu gosto de alguns. Tem um do Linha Direta, que ele é uma espécie de versão em podcast do programa, né, que essa semana aqui onde está sendo gravado esse episódio, na verdade semana passada, né, saiu justamente um programa sobre um cara, um ator brasileiro, que ele foi, morto e foi enterrado, concretado, né, e estava tentando carreira artística já com uma idade mais madura, né. E no Linha Direta, é Linha Direta Podcast, para quem quiser procurar, não estou fazendo jabá, não ganho nada com isso, obviamente, né. Mas assim, eu acho interessante que você tem aqui uma história também numa atriz que super jovem ela consegue atingir, assim, bem ou mal, um certo, né, sucesso na carreira dela, fazendo um filme ali de slasher, mas tá fazendo, e infelizmente, né, faleceu tão jovem, assim, aos 21 anos, né. Então, eu acho, assim, um belo episódio, acho que permite reflexões, né, a gente sabe as coisas que vão acontecer, as coisas que vão acontecer ao Nate, né, o quanto essa história vai ser triste ainda, mas não deixa de ser bonito você acompanhar e você fazer a revisão vale muito, né. O nome do médico aqui, deixa eu colocar aqui, que eu não falei o nome dele, é doutor Duche, né. Deixa eu ver, é isso mesmo, né, ele briga com esse médico aí, que é um cara que não ajuda em nada. Né, não ajuda absolutamente nada. E nesse ponto da história, a gente tem um David desesperado, solitário, a Claire frustrada, achando que: "Caramba, né, eu tô tentando salvar o Gabe desesperadamente e eu não tô conseguindo". A Ruth está tentando se conectar com os filhos de alguma maneira, está tentando, né. E eles estão vendo o esforço dela, eu acho que isso vale muito a pena, né. Vamos lembrar que a gente está no mês do orgulho, né. Da LGBTQIAP+, né, ontem teve a parada do orgulho gay, então é importante, né, essa questão da gente analisar uma série onde você tem com naturalidade e essa conversa franca, né, sobre o que que é ser gay numa família, dentro de uma sociedade, o que que é você estar no armário. Então acho bem legal, assim, essa série até por esse viés, sabe, de você pensar ela de maneira de impacto cultural que a série tem. Aqui agora, então, vamos para aquele momento lá, né, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Eu vou colocar a abertura, tá, e depois eu vou ler aqui o obituário da atriz. Vamos lá para a abertura então. É isso, né, voltei. Bora lá então, simbora. Aqui vamos ao obituário da Rebecca Leah Milford. Como eu falei, nascida em 1980, falecida em 2001. Aqui repete-se o nome dela, Rebecca Leah Milford, 21 anos. Atriz que trabalhou em vários projetos de cinema e televisão, morreu no sábado, dia 9 de julho de 2001, de overdose de drogas. Nascida em Bakersfield, Califórnia, Milford demonstrou interesse pelo show business desde cedo, quando estrelou produções escolares de Grease e Damn Yankees. Quando Beck tinha 13 anos, seus pais morreram em um acidente automobilístico. Ela logo foi morar com seus avós em Ensino e frequentou a Groove Street Middle School e a Herbert Hoover High School. A carreira de Beck começou pouco tempo depois, como modelo na Seventeen e Teen Cosmo,
em anúncios impressos da cosméticos Bonbell. Ela começou a atuar profissionalmente há 2 anos, com pequenos papéis no programa infantil de televisão Cranked Up e nos filmes a cabo Passion Play e Burned by Desire. Recentemente, ela estreou o filme de terror Wake Job, estrelado pelo Brad Farrell, um ator com quem ela estava romanticamente ligada. É isso aqui, então, é isso. Mais um episódio, mais um comentário aqui sobre Six Feet Under. Daqui a pouco eu devo estar fazendo o upload, tá, para o YouTube e vou ver se eu corto alguma coisa, né? Vamos ver, né? Não tô querendo fazer muita edição, que eu tô muito atrapalhada com pouquíssimo tempo, mas muito, muito obrigada para quem apareceu aqui para dar um olar, né? Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo entrar de novo para fazer o de True Crime. Aqui tem que montar as cenas, né? E eu faço aqui no OBS, tem que montar as cenas. E demora um pouquinho, mas muito obrigada. Lembrando aqui, eu até tenho aqui um. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cena aqui ao vivo. Não sei se é possível fazer isso. Acho que não. Peraí, deixa eu sair daqui. Eita, Jesus. Não dá para fazer isso ao vivo. Eu ia montar mais uma cena aqui aonde eu coloco o Pix da gente, né? Porque a gente tem apoio. Hoje vocês sabem, né? Eu estava até comentando aqui no Twitter, inclusive, que o nosso site deu problema e tal, mas o pessoal do suporte que mantém o servidor foi bem diligente, resolveu rapidinho essa questão. O template estava todo zoado, algum problema de PHP, mas eu vi que eles estavam fazendo uma migração para outro servidor e tal. As questões técnicas de servidor eu particularmente não entendo muito bem, né? Mas, no caso aqui, eles já arrumaram, já fiz um pedido, arrumaram. Então, vou ver se eu consigo resolver essas questões todas aí. Vamos lembrar que o nosso servidor é pago, nós precisamos manter o nosso podcast no ar, sem ser nos servidores gratuitos, a gente paga um servidor para poder manter os podcasts a salvo, né? E tal, né? Fora os backups que a gente faz. Lembrando também que está chegando perto aí, para você que não nos acompanha esporadicamente, vai tá voltando a série House of the Dragon, né? A segunda temporada. E nós vamos fazer live logo após o episódio quando acabar. Então, vocês, por favor, né? Quem chegar aqui depois e tal, escutar o podcast, assistiu House of the Dragon, você gosta de Game of Thrones, House of the Dragon, aparece no nosso canal lá no YouTube, tá? Masmorra Cine, para que a gente possa conversar, interagir, ver como foi o episódio. Tem live chat, né? Que você pode mandar mensagem em áudio, né? Então, é uma parada legal, você pode colocar a tua opinião, né? Então, a gente vai fazer essa interação, vai ser todo domingo aí quando começar. Logo acabou o episódio, a gente já tá entrando já no canal, ao vivo, tanto aqui na Twitch como no YouTube. Eu peço sempre para você comentar só no YouTube, porque eu não consigo fazer toda essa interação, né? Na Twitch, YouTube, então é isso, né? Para lembrar aqui sobre os nossos apoios, vai ficar na descrição. Qualquer coisa é só você aparecer no site, tá? masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Nós temos nossas maneiras onde o pessoal nos apoia. Tem o Apoia-se. Antigamente tinha o Padrim, né? Só que o Padrim encerrou as atividades e a gente precisa ter apoios no Apoia-se, gente. É importantíssimo isso, porque nós precisamos ter mensalmente pelo menos o suficiente para poder pagar o servidor onde ficam os podcasts e também pagar algum equipamento que preciso comprar, né? Microfone, qualquer coisa que para manter manutenção da própria live, né? Então, como vocês estão vendo, né? A gente utiliza vários gadgets aqui para poder fazer live. E, por favor, temos aí então aí o Apoia-se, o link vai ficar logo abaixo aqui. Tem também o Pix, né? O Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nos apoie via Pix, tá? Vamos ver se sábado agora eu já consigo publicar o segundo episódio dessa segunda temporada de Six Feet Under. E não se esqueça de seguir, né, esse podcast no Spotify, na Amazon Music. Você coloca lá, faz perguntas na caixinha, compartilha com as pessoas, compartilhe o que a gente está fazendo, porque nos ajuda a manter, né? Manter as coisas no ar, no sentido de ter gente seguindo, interagindo, porque senão, qual é o sentido da gente manter um projeto se a gente não tem interação, né?
O compartilhamento. Então é importantíssimo, assim, seu compartilhamento nesse sentido, para que as pessoas conheçam também, mais pessoas acessem, tá? Se você gosta, não deixe de compartilhar, tá bom? Eu vou deixar aqui eu vou deixar rolando a live aqui, nesse momento aqui por enquanto. Ou deixo rolando, eu acho que eu vou encerrar e depois eu vou continuar. Mas de qualquer maneira a gente se encontra, se quem quiser chegar voltar mais tarde aí, estamos aí, porque eu vou ver se eu consigo fazer o de true crime hoje também, né. Eu tenho que preparar as cenas. Se não rolar, aí vai ficar para depois, mas vou tentar. Então um beijo para você que está acompanhando, não esquece de compartilhar, de conversar com a gente aqui no chat, e a gente se encontra logo mais. Beijo, tchau, tchau.